Eu não tenho uma visão, uma lembrança de Walter de dizer que ele tenha sido um jornalista que esteve nas nossas frentes de luta. Bom, professora, como é que foi o seu contato com o Walter Rodrigues? Acho que o contato foi muito em cima de posições diversas e controversas e antagônicas, né? Nós tínhamos posições, embora ele fosse um homem naquele momento, quando eu o conheci, um homem de esquerda, né? Ou, pelo menos ele se comportava assim, mas ele já tinha umas posições que, para mim, eram posições muito dúbias, né? Já que ele escrevia uma coisa e no debate político ele colocava outras questões, né? Mas eu não poderia dizer que tive uma aproximação muito grande dele. Na verdade, naquele período, nos anos 80, quando eu o conheci, eu acho que ele chegou aqui no final dos anos 70, se não me falha a memória, nós vivíamos uma sociedade extremamente dividida, né? Que era esquerda e direita, era muito claro. No Maranhão vivíamos a ditadura ainda. Então, eu era ainda uma estudante de biblioteconomia, muito jovem, né? E já fazia parte desse grupo de jovens inquietos que lutava por uma sociedade sem classe, uma sociedade de iguais, uma sociedade sem gênero, ou seja, eu já estava presente dentro do movimento feminista também. E o Walter, ele representava uma posição bastante diversa e antagônica da posição que nós, de esquerda, representávamos naquele momento. Embora ele fosse, ao mesmo tempo, um crítico da ditadura, um crítico do sistema, né? Mas as posturas dele, no ponto de vista mais pessoais, eram sempre muito polêmicas, né? Uma das características que diferenciava bem o colunão do Walter Rodrigues, do jornal pessoal do Lúcio Flávio Pinto, no Pará, era que o periódico maranhense possuía alguns anúncios. A senhora pode falar um pouco sobre qual seria a importância dos anúncios para a circulação desse empreendimento não empresarial? Eu acho que o Walter, circulou em várias frentes, né? Todo mundo que faz cultura, faz comunicação, sabe que os anúncios eles são necessários para manter vivo, né, o jornal funcionar, né? Então, eu realmente não lembro dessa época de quem financiava, né? Era um jornalista que tinha muito valor do ponto de vista crítico, mas, por outro lado, ele fez umas opções políticas que não contribuía para o processo libertário, digamos assim. Bom, o Walter Rodrigues, ele cultivou fontes em várias esferas do poder, incluindo o judiciário. A senhora acha que tem alguém na mídia local no momento com essa característica? E se sim, poderia citar algum ou alguma profissional? Acho que como ele, não, né? Acho que ele foi uma pessoa muito ímpar, né? No sentido de fato de criar. Mas, ao mesmo tempo, assim, era unanimidade o fato de que ele realmente era um cara muito iluminado do ponto de vista da escrita jornalística, né? No final dos anos 70, surgiu a Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos, da qual Walter Rodrigues fez parte. Você consegue apontar quais foram os trabalhos marcantes que foram realizados pela sociedade e consegue dizer como é que esses trabalhos influenciaram ou se influenciaram no trabalho do Walter Rodrigues? Então, o que eu estava falando, o Walter Rodrigues, quando chega no Maranhão, quando se insere dentro do movimento, ele era um homem de esquerda, né? Ele era um homem que estava envolvido nos movimentos sociais, de alguma forma, né? E estar na sociedade naquele momento marca profundamente um viés ideológico também, né? Ele estava também na criação do PT. Então, eu diria que a Sociedade de Direitos Humanos, naquele momento, ela era uma instituição que representava essas forças políticas avançadas de esquerda. E o Walter também estava dentro dele. O Walter, o Celso Veras, o nosso cantor, o nome dele? César Teixeira, eles eram as forças, as inteligências que ali a sociedade era a instituição que estava ali a serviço de montar um projeto de esquerda, um projeto democrático. Estava ali, de alguma forma, ligado além desses partidos que eu citei. Considerando que a pauta dos direitos das mulheres tinha pouca visibilidade, como esse tema era tratado dentro das entidades, você acabou respondendo dentro das entidades e do movimento político da época, e houve alguma mudança na percepção ao longo desse tempo? Ao mesmo tempo que éramos rechaçados pela postura que nós tínhamos, que nossa postura não é uma postura de esquerda, mas a gente também não cabia dentro de um projeto de esquerda marxista, por exemplo, né?
A esquerda naquela época vendia uma ideia, que hoje eu estou vendo que era muito mais stalinista do que marxista, né? Que a luta era uma luta geral, não existia luta de mulher. Porque na hora que o Maria Aragão dizia muito, né? Quando ela criou o grupo de 8 de março. Na hora que a gente chegar no poder, que a revolução se consolidar, a situação das mulheres se resolve. Mas as relações de poder, elas permanecem, né? Lógico, se ninguém pode dizer que a situação das mulheres são a mesma, não são. Porque você hoje tem voz, tem voto, você interfere, você disputa, mas você continua subrepresentada.